Seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso Meucast. Eu sou Gabriela Veras, apresentadora do podcast do Nosso Meio, e vamos continuar aí no clima de festa junina e saber como é que grandes marcas podem comunicar nesse período festivo. E hoje estou aqui com Thaís Santos, que é diretora de marketing de Beats, e Michelle Zru, diretora de marketing da Primor, para compartilharem como Beats e Primor apoiam a festa junina e fortalecem a cultura do Nordeste. Thaís e Michelle, agradeço demais a participação do nosso Meucast. Agora eu vou dar um espacinho para vocês se apresentarem rapidinho, falarem com os nossos ouvintes. Acho que a Thaís pode começar aí se apresentando e em seguida a Michelle se apresenta. Legal. Gabi, já tô íntima, né, falando de Gabi, mas muito obrigada pelo convite, é uma honra também a gente poder falar um pouquinho, né, de tudo que a gente, né, preparou e fez, né, no São João. Então, obrigada por essa oportunidade. Eu sou a Thaís, sou diretora de marketing de Beats. Eu tô na companhia, né, e dentro da marca desde julho do ano passado, então um pouquinho recente o movimento, mas eu tenho uma experiência grande em marketing, passei por várias empresas do segmento de beleza e bens de consumo. Então, desde quando eu cheguei, acho que a gente veio muito mais num contexto de como que Beats pode entrar em todas as festas e ser a marca de todas as festas. Então, parte desse princípio, né, a nossa conversa. E acho que o time também é um time super, né, inclusivo, a gente tem vários recortes dentro desse time, então ficou muito fácil da gente conseguir, né, convencer e conseguir também mobilizar pessoas para a gente conseguir trazer muita regionalidade nesse São João que a gente fez. Eu também tenho um trabalho de aceleração de carreira de mulheres negras via Mulheres do Brasil. Então, eu queria comentar isso porque eu acho que é super importante, porque dentro da minha trajetória, acho que eu sempre busquei propósito. Então, depois eu conto um pouco de Beats, do que a gente fala de propósito, mas de propósito pessoal, tem um recorte de raça, porque sou uma mulher negra, é importante, e aí venho trabalhando nesse processo de mentoria para acelerar a carreira de mulheres negras e termos mais lideranças negras nas companhias, e principalmente no recorte feminino. É isso. Bom, em primeiro lugar, também quero agradecer aí o momento, Gabriela, né, o pessoal do Nosso Meio. Muito prazer também, Thaís, prazer aí a todos os ouvintes. Eu sou a Michelle Zru, sou descendente de libanês, né, esse sobrenome difícil aí veio do meu pai. Tem um outro sobrenome que vem antes do Surur, que é o Kamarovski, que é o sobrenome da minha mãe, é um sobrenome muito mais fácil, né, de soletrar, mas é uma mistura aí bem eclética, né, uma mistura de libanês com polonês e alemão. Eu sou curitibana, mas já moro aqui em São Paulo já faz 19 anos, quase metade da minha vida morando aqui em São Paulo. Sou uma apaixonada aí por decoração e organização, ultimamente eu gasto todo o meu tempo livre aí em decorar e organizar a casa. Eu trabalho já há 22 anos na indústria de alimentos. Eu comecei como estagiária na Sadia, né, e logo depois a Sadia virou BRF. Na BRF eu trabalhei por 12 anos, e agora eu estou na Seara, vai fazer 10 anos, né, e hoje eu sou responsável pela diretoria de marketing da divisão de negócios de margarinas. Hoje eu lidero 6 marcas, né, sendo uma dessas marcas a Primor, né, as outras são Delícia, Cremosi, que são marcas voltadas para consumidor final, e 3 marcas que são voltadas para o canal transformador, né, para o canal B2B, que é a Rica, Gradina e a Cooking. Antes de assumir essa cadeira de margarinas, né, eu passei por diversas áreas de marketing, eu passei por congelados, por sazonais, que é uma linha de produtos voltada para o Natal, passei também por frangos, suínos dentro da Seara, passei também pela área de comunicação e consumer insights, e eu acho que ter passado por todas essas áreas também me preparou para assumir essa cadeira também de margarinas, que tem um olhar 360, né, é um olhar voltado para negócio, mas também voltado para comunicação e voltado para consumidor. Tá? Então esse seria um resumo sobre mim. Meninas, muito bom, adorei a descrição das duas, a Michelle falando sobre a organização, adoro quando os convidados falam um pouco dessa pegada aí pessoal, a gente ao longo do episódio vai poder tratar sobre isso, inclusive no fim do episódio vocês vão poder dar dica aí para os nossos ouvintes. Mas agora eu quero falar sobre como é que as marcas, tanto a Beats como a Primor, se preparam aí para as datas comemorativas. Inclusive a gente recebeu um conteúdo da Primor falando sobre as ativações no São João, e a Michelle até disse, né, que é uma data comemorativa onde a marca pode muito mostrar
mais da sua essência, que tem tudo a ver com a marca. Queria entender como é que ocorre esse planejamento anual, de vocês entenderem quais datas comemorativas é mais importante, dar mais energia do time de marketing, fazer campanhas mais elaboradas, que combina com a marca. A Beats combina muito com o carnaval, né? Que inclusive foi muito forte no carnaval e vem tentando entrar com muita força também no São João. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre esse planejamento anual estratégico aí, pensando nas datas comemorativas. Acho que a Thaís pode começar, depois a Michelle fala um pouco sobre a Primor. Bom, a gente sempre tem um planejamento anual, né? Então, usualmente, né, no ano anterior você planeja o próximo ano. E aí, desde o ano passado, a gente vem conversando muito sobre esse lugar de ser a marca de todas as festas, né? De ser a marca de alta energia. E a gente sabe que o carnaval, ele tangibiliza muito isso, mas quais são as outras festas que vão tangibilizar essa alta energia, essa alegria que a marca provoca? E aí, dessa provocação, saiu muito, né, o São João, que é uma data super importante para o Nordeste, é quase como se fosse um outro carnaval, e mais importante até do que Natal, muitas vezes. E aí começou nessa conversa. E aí a gente entendeu por um calendário também de quais seriam os grandes momentos de marca. Então, São João é um dos grandes momentos de marca, a gente tem muita coisa ainda para o futuro, não posso dar tanto spoiler, porque tem coisas ainda que são confidenciais, mas a gente conseguiu enxergar essa oportunidade de fazer a marca estar presente na jornada de festa de todas as pessoas. Então, acho que essa era a maior preocupação, né, de estar presente, e a gente veio construindo isso. E aí, acho que é importante falar também que muito desse insight de conseguir estar presente na vida das pessoas tinha um ponto de entender a particularidade, né? O Brasil, ele é muito plural, então acho que tinha um ponto de entender as particularidades das regiões, dos estados, né? A gente está em São Paulo, então a visão sudestina não necessariamente ela é aplicável a todo o Brasil. Então, falando de São João especificamente, tinha um trabalho também, até no final do ano, antes de a gente concluir, de planejamento, de entender um pouco mais sobre o que é essa festa, como as pessoas se vestem, o que elas gostam, como que a gente entra na jornada dessas pessoas, mas de uma maneira para agregar, né, e não numa visão que não tem muito a ver com o que as pessoas estão vivendo. Então, acho que tinha uma preocupação muito grande, né, com os nossos consumidores, desse olhar de como que eu faço para estar na jornada dessa galera, mas de um jeito muito proprietário e muito genuíno. Então, acho que partiu, né, desse planejamento, mas desse olhar também. Bom, sobre a Primor, eu acho que é importante falar que, de fato, São João é a data mais importante para a marca Primor, né? A Primor, ela já está presente na história das famílias nordestinas há mais de 50 anos. A marca, ela tem uma conexão muito forte, muito próxima com a consumidora nordestina. A gente faz muita pesquisa, né, com o consumidor, e é uma coisa assim, impressionante, né, que a gente percebeu como a consumidora fala com muito carinho da marca. Quantas histórias afetivas a consumidora nordestina tem com a marca Primor, sabe? Algo que sai de uma forma muito espontânea, muito natural, muito orgânica. Todas as pesquisas que a gente faz com a consumidora saem depoimentos do tipo: eu aprendi a cozinhar com a minha mãe e a minha mãe só usava a marca Primor. A Primor lembra o cuscuz que a minha avó fazia. Hoje eu só uso o Primor, né, nas minhas receitas porque a minha mãe me ensinou que só com a Primor as receitas vão dar certo. Sabe, coisas do tipo, eu uso o Primor nas receitas tradicionais da família, sabe, coisas que passam de geração para geração, né? E aqui vale fazer um parênteses, né, porque a região Nordeste, ela é a região que mais consome margarinas no Brasil. Hoje o Nordeste, ele representa 35% do volume nacional da categoria de margarinas. E aqui tem uma questão de hábito que é importante, que difere de todo o resto do Brasil, porque o consumidor nordestino, ele usa margarina para qualquer tipo de receita. Então, seja para preparar um cuscuz, para fazer bolos de todos os tipos, omelete, tapioca, purê, farofa. Cara, são diversas receitas que o consumidor usa a margarina usando a Primor. O Brasil de baixo, né, ele já usa margarinas como spread, né, que é para passar no pão e muito mais voltado para o café da manhã. E eu achei importante contextualizar isso, né, essa diferença regional do Nordeste para o restante do Brasil, porque, de fato, a margarina ela tem uma posição bem mais destacada na região Nordeste. E ela está presente, né, no dia a dia do consumidor, da consumidora nordestina. E a Primor, ela se estabeleceu como uma marca de margarinas
ainda mais privilegiada, né? Porque só a marca Primor tem essa conexão de afeto, de amor, né? Esse lance de passar receita de geração para geração, né? Então, eu achei super importante já contextualizar isso e falar assim que o principal território da marca Primor é tradição. Né? Se a gente for pegar todo o nosso calendário de comunicação, né, a marca tem um calendário bastante perene, né, começando ali em fevereiro, março, e iniciando ali em novembro, dezembro, né, então a gente tem ações para todos os meses do ano, a gente começa ali com a Páscoa, onde a marca Primor, né, ela patrocina ali a Paixão de Cristo, que acontece em Nova Jerusalém, em Pernambuco, e finaliza, né, com ações voltadas para o mês nordestino e também em Círio de Nazaré, que acontece no norte, né, do país. Né? Só que o São João é o momento mais importante da marca. Não tem Primor sem São João e não tem São João sem a Primor. Né? Eu me atrevo a dizer que o São João é uma das maiores manifestações culturais do mundo, que envolve tradições de família, né? É a festa que envolve todos os sentidos, é uma culinária abrangente, diversos sabores, música, dança. É um momento mágico para a marca e é nesse momento que a gente consegue estabelecer ainda mais essa conexão, né, com a consumidora. Tem um outro detalhe importante, que até acho que a Thaís comentou, né, que cada região, né, a gente não pode tratar o Nordeste como uma coisa só. Né? Cada região tem uma festa de São João particular. E aqui a gente toma muito cuidado para a gente não tratar o Nordeste como uma coisa só. Né? A gente está falando de 9 regiões, 9 estados, cada estado tem a sua particularidade. E a Primor como top of mind do Nordeste, né? A Primor é a marca mais lembrada no Nordeste, a marca mais consumida em margarinas. A Primor, ela tem o dever de dominar essas diferenças culturais, ela precisa entender quais são essas diferenças culturais, né? Então, a gente começa a pensar no planejamento de São João, bem ali na pegada também da Thaís, sempre no ano anterior, né? Internamente eu tenho uma equipe bem dedicada para a marca, eu tenho uma agência de comunicação também que atua no Nordeste, que é a Ampla, tem uma produtora, uma agência de execução também que fica no Pernambuco, tem assessoria de imprensa que fica na Bahia, enfim, eu tenho todo um time ali altamente comprometido, que ama o que faz, né, e para quem faz. Né, eu acho que se eu for contar quantas pessoas ali estão dedicadas para a marca nesse período, eu diria que eu teria ali umas 30 pessoas, de 30 a 40 pessoas dedicadas para a marca Primor hoje. Muito bom, Michele. Inclusive, nós vamos continuar falando de Primor, porque a Primor está presente aí em ativações em vários lugares do Nordeste, no São João de Campina Grande, Caruaru, nas festas de Santo Antônio de Jesus na Bahia, em Mossoró, Maracanaú e São Luís. Michele, você até disse, né, que tem um time amplo aí trabalhando, voltado aí para essas ativações, até porque cada região dessa tem uma cultura completamente diferente, uma ativação diferente. Queria saber como você, como diretora de marketing, como você faz para unificar isso, entender cada uma dessas ativações e, apesar das diferenças, a marca conseguiu estar forte e comunicando de acordo com os princípios e o propósito aí da marca. Queria que você contasse, detalhasse um pouquinho sobre essas ativações. Bom, a gente, primeira coisa, né, a gente fez muita pesquisa, né, com o consumidor. Ano passado a gente fez uma pesquisa bem abrangente para entender, né, as diferenças culturais entre os 9 estados do Nordeste, as diferenças culturais também de culinária, né, e como é que a consumidora nordestina se enxerga e como que a consumidora nordestina enxerga também a marca Primor. Né, então, eu acho que essa pesquisa, assim, ela cara, validou muito, assim, para todas as nossas ações, todas as nossas ativações de marca. A Primor, ela já está há algum tempo patrocinando, né, algumas ativações dentro de Campina Grande e dentro também de Caruaru, né, que são as 2 principais festas ali da região, né, Nordeste. Tem algumas ativações em especial que depois eu posso detalhar um pouco mais, né? E esse ano a gente quis expandir um pouco mais, né? Pô, a gente está falando de uma região gigante, né? Com importantes traços culturais, né, que precisam ser falados, né? Então, esse ano, a gente também vai entrar em algumas festas, a gente vai abordar, né, com conteúdos digitais, como que funciona cada uma dessas festas, né? Então, no Mossoró, em São Luís, né, lá no Maranhão, né, que tem uma festa tradicional do Boi Bumbá, Maracanaú também, né, então São João também no interior da Bahia, né, o Santo Antônio de Jesus na Bahia, além também dessas 2 festas que eu acabei de falar, de Campina Grande e Caruaru, né, então a gente quis abordar todas essas festas. A ideia é que a cada ano a gente vai aprimorando e vai expandindo cada vez mais e contar para o restante do Brasil, né, o quão linda,
né, o quão diferente, o quão cheia de tradições são essas festas ao longo, né, da região Nordeste. Muito bom, Michele. Beats também estará presente em várias festas aí do Nordeste, invadindo aí vários lugares. Inclusive, vocês pensaram numa campanha feita com influenciadores locais para eles compartilharem um pouquinho dos detalhes e as principais características de cada uma dessas festas. Eu queria que a Thaís contasse um pouquinho dessa estratégia de marketing pensada aí com influenciadores locais e a importância de convidar, de fato, os influenciadores dessa região para falar sobre a região, como isso consegue aí dividir e caracterizar cada uma dessas festas. Pode falar, Thaís. Boa. A gente, como a gente vem falando, né, no final do ano que a gente começou essa conversa do planejamento, e a gente hoje dentro da Ambev, né, a gente tem, e dentro de Beats também, falando da marca especificamente, a gente tem uma área chamada cultura, né, cultura e relacionamento. Então é uma área que fica muito olhando para os movimentos culturais, para a relação, né, do que está acontecendo dentro da sociedade, porque a gente também não pode ser alienado, assim, né? Então, tem muito desse olhar a partir do que está acontecendo, dos movimentos culturais, e tentando capturar, de fato, as particularidades de cada região. E a gente vem falando muito disso, porque a gente vai respeitar muito isso ao longo desse ano, e é o que a gente pretende fazer. E aí, a partir daí, saiu esse insight de nada mais justo de alguém que vive o São João, que respira o São João há muito tempo, para falar dele. Porque vai trazer legitimidade, né? Vai realmente conectar com tudo que a gente sabe dos consumidores e de todos os insights que eles têm dado para a gente a respeito de festas locais e tudo mais. Então, a partir desse lugar, a gente começou a olhar para quem seriam os influenciadores que também seriam a cara de Beats, mas que poderiam contar essa história de uma maneira muito genuína. E a gente também tinha um produto super especial que a gente lançou no Carnaval, que é a Caipi Beats. Ela é feita com cachaça. A gente sabe também da importância da caipirinha, né, na jornada do brasileiro e do quanto que é relevante, né, essa bebida. Então, a gente tinha alguns desafios de marca, de comunicar também o produto, né, mas também trazer essa legitimidade com os influenciadores locais. Então, parte desse lugar de entender como é que a gente pode ser mais legítimo e como é que a gente pode trazer uma experiência que de fato seja real. E acho que um outro ponto que é super importante é como é que a gente pode dar visibilidade do como o Nordeste é rico em cultura para todo o território nacional. Então a gente partiu muito disso. E as ativações, né, a gente vai falar sobre elas em algum momento, mas elas também trouxeram muito essa cara regional. E acho que o fator fundamental foi a cocriação com agências locais. Então, a gente contratou uma agência local para fazer todas as ativações e para a gente capturar esses insights, mas também na cocriação com esses influenciadores. Então, a gente também permitiu que eles cocriassem conteúdos com a gente, para a gente poder realmente capturar esse DNA que pulsa de cultura super rica no Nordeste. Beats está fazendo uma grande ativação em vários eventos aí do Nordeste. Eu queria que você detalhasse, Thaís, um pouquinho mais sobre essas ativações e contasse também sobre o lançamento de um novo produto que envolve aí a cachaça, que está totalmente relacionado ao São João, assim como a Primor, né, tem essa relação por causa das receitas, das comidas típicas. Eu queria que você trouxesse aí como é que o produto novo da Beats pode estar aí relacionado e criar uma chave, de fato, na cabeça do consumidor de ligar a marca à data comemorativa. Bom, a gente levou Caipi Beats para o Nordeste todo, para todas as festas que a gente teve presente. Então, foi muito importante todo esse processo de ativação, toda essa curadoria local que a gente fez. A gente levou muito trial de Caipi Beats em São João, em Maracanaú, na Bahia, principalmente, ali nas festas locais, né? Então, Cruz das Almas. Então, uma vasta festa mesmo, assim, e acho que Expocrato, né, então vem aí no futuro Expocrato também para a gente promover uma experiência incrível, e a gente continua muito essa narrativa, porque a gente vem muito grande no Fortal. Então já dando aqui uma conversinha também das festas que vão vir no futuro, Fortal a gente vem, né, muito grande. E uma das ativações que a gente também teve muito orgulho, né? A gente se orgulha muito de ter trazido foi Pedro Sampaio, né? Como um after de Beats.
em Campina Grande. Então a gente sabia que o Pedro estava, né? O Pedro é nosso embaixador. A gente sabia que o Pedro estava no São João, mas a gente queria muito promover um momento muito grandioso e especial para o pessoal de Campina Grande. Então a gente trouxe o Pedro, né? Num grande show, num grande movimento. E foi muito especial esse momento, tanto para a gente quanto para o Pedro. Então, assim, foi muito legal, né? A equipe toda estava muito engajada, então eu acho que foi uma união, assim, de vontades do Pedro e nossa, de fazer esse momento muito especial para todo mundo que estava em Campina Grande. Muito bom. E a Primor, apesar de ser tradicional, de estar sempre aí voltado para nossas lembranças como nordestinas, eu queria que você contasse um pouco da estratégia voltada para as redes sociais, porque vocês estão sempre aí inovando. Convidaram o Braulio Bessa para estar na websérie Primorosa nas redes sociais da Primor e também convidaram alguns influenciadores locais. Eu queria que a Michelle contasse um pouco dessa estratégia voltada para as redes sociais, como teve a ideia de chamar o Braulio Bessa, que é um querido aí para nós do Nordeste, e eu queria que você contasse um pouco dessa narrativa voltada para as redes sociais, pensando no São João. Bom, ano passado, a gente lançou o novo conceito da marca Primor, que é o Histórias Primorosas. A gente trouxe para a campanha da marca 3 consumidores falando da conexão que cada um tem com a marca, né? Como eu falei lá no começo, né, em todas as pesquisas a gente via muito consumidor falando de uma forma muito genuína, muito gratuita, muito linda dessa conexão que o consumidor tem com a marca Primor. Então surgiu esse insight, né? Por que não a gente trazer essas histórias, então, para a campanha da marca Primor? E foi daí que nasceu, então, Histórias Primorosas. Quem que a gente trouxe para essa campanha na TV? A gente trouxe 3 consumidores, né? Então, o Alexander e a avó dele, que ensinou ele a cozinhar, a fazer um cuscuz, né, usando a margarina Primor. A Yasmin e o pai, né, que são de Recife, e eles têm uma receita tradicional, né, que é um salgadinho, e eles usam a margarina Primor, né, e a Primor é o grande segredo dessa receita. A Sônia, que é uma boleira de mão cheia, que durante a pandemia ela sobreviveu ali fazendo e vendendo bolos. Ela mora em São Luís, no Maranhão, e ela diz que a receita dela só dá certo com a margarina Primor. Então a gente lançou essa campanha no ano passado, e Histórias Primorosas é o conceito mãe que permeia aí todas as nossas iniciativas de marketing, né? É o nosso fio condutor e é o que conecta com os territórios da marca, que eu já falei, que um deles é a tradição, né? Mas a gente tem outros 2 territórios, que é a mesa farta e família. Então, Histórias Primorosas está permeando todas essas iniciativas. Então, quando a gente patrocina, né, o casamento coletivo, que aconteceu, né, em Campina Grande, lá no dia 12 de junho, a gente quer escutar as histórias primorosas desses casais que estão casando por lá. Quando a gente patrocina, né, o Comidas Gigantes de Caruaru, a gente quer escutar a história primorosa da Dona Maria, que faz o maior pé de moleque do mundo, e como que ela se prepara para esse momento, né? Inclusive, a Dona Maria tem uma história primorosa, para mim a história mais linda de todas. Ela é a grande brand lover da marca Primor. A Dona Maria já é uma parceira da marca há muitos anos, e ela tem muito carinho pela marca Primor, gente. A história dela é linda, a gente conta isso nas nossas redes sociais. É uma mulher assim que sobreviveu realmente, passou muitas necessidades, passou muita fome com a família, né? E hoje ela tem o maior pé de moleque do mundo lá em Caruaru, né? Recentemente eu estava na casa dela e ela estava me contando que ela começou a aprender a ler e escrever agora, né? Ela tem 77 anos e, cara, ela falou a coisa mais linda que eu pude ouvir, né, recentemente, que a primeira palavra que ela aprendeu a escrever foi primor. Então, só para você entender, assim, a grandiosidade da história dessa mulher, sabe? Então, a gente tem muita história primorosa, né? Muitas coisas legais para contar nas redes sociais, né? E esse ano, a gente trouxe o Braulio Bessa, que já é um super parceiro da marca, né? Há bastante tempo. E o Braulio, ele tem o dom de tocar o coração das pessoas, né? De uma forma muito genuína, muito simples, muito bonita. E é ele que vai nos ajudar a contar essas histórias primorosas, né? De São João. Então, ele, desde o início de junho até o comecinho de julho, ele falou bastante aí sobre essas histórias primorosas, através das suas poesias, e o objetivo único aqui é manter viva as tradições regionais, né? E a gente quer sim valorizar essas histórias, valorizar essas receitas, mas principalmente as pessoas, tá?
além do Braulio Bessa contando essas histórias primorosas nas redes sociais, a gente também está contando com um squad de influenciadores, né? A gente contratou aí 150 influenciadores espalhados pelos 9 estados do Nordeste, né? Porque o objetivo, sim, é a gente amplificar cada vez mais a nossa mensagem, né? Cada vez mais falar de histórias primorosas para o Nordeste inteiro. E cada influenciador vai contar as histórias primorosas do São João, né, do seu jeito genuíno, né, atingindo aí diversos públicos. E a gente também vai aproveitar para usar algumas trends, né, nas redes sociais, como Arrume-se Comigo, Prepare a Sua Mesa de São João, para deixar essa história ainda mais divertida e também mais orgânica, né, e trazer mais engajamento, que a gente precisa cada vez mais para as nossas redes sociais. É isso, com a fala da Michelle a gente entende porque que Primor tem tudo a ver com o São João, né? Quando essas histórias aí são contadas e envolve a marca, é muito interessante contar e compartilhar isso. E aí, voltando para a fala aqui do início, que eu até citei na Michelle, né, ela dizendo como o São João é a grande data para a Primor, queria que vocês contassem sobre isso, de como vocês conseguem relacionar a marca com a data comemorativa, mas sem perder a força da marca em si, conseguir somar, na verdade, essas duas forças. Quero saber também da Thaís se a Beats pretende aí estar cada vez mais envolvida com o São João, que ela veio mais forte esse ano e se pretende continuar nesse movimento para ter essa ligação. Eu queria que vocês contassem como é que essas datas comemorativas e festas durante o ano podem agregar a marca em si. Vocês podem ter a oportunidade, como a Michelle falou, de compartilhar histórias que envolvem a marca, de fazer campanhas e ativações, e como é que o trabalho de vocês consegue estar voltado aí para conseguir o máximo trazer a marca nesses momentos aí oportunos das datas comemorativas. Acho que a Thaís pode começar falando de Beats. Bom, acho que falando de datas comemorativas especificamente, né? Eu acho que é um momento chave para a marca poder conversar com seus consumidores. Eu acho que existe também momentos dentro desse grande grupo de datas que às vezes você empresta um pouco mais do consumidor e algumas vezes mais de você mesmo como marca para falar, né? Então eu acho que isso tem que ser muito importante. Beats, né, tem uma trajetória muito vasta também, né, aí com Pride, então a gente também, né, tem uma data que é muito especial para a gente, e aí é muito mais sobre eles do que sobre nós. Então eu acho que quando eu vejo, né, toda essa questão de como as marcas podem se posicionar, ou de como as marcas podem falar, eu acho que foi muito do que a gente falou aqui, eu e a Michelle, assim, acho que essa preocupação de respeitar os consumidores, de fazer pesquisa, de entender um pouco mais a rotina, de trazer histórias verdadeiras, né, de trazer influx que são do Nordeste, acho que tudo isso colabora muito para como a marca chegou até o consumidor, como é que, se ele não conhecia, como ele conheceu? Né? Qual a narrativa que ele recebeu? A narrativa foi muito semelhante àquilo que ele pensa, né? Muito semelhante àquilo que é a jornada dele. Então, acho que essa é a maneira muito mais genuína, né, nesse sentido, e muito mais, no final, muito mais relevante, né? Porque você respeita as histórias locais, você também vocaliza muitas histórias importantes. Então, acho que tem muito disso, né? Quando a gente planeja essas datas comemorativas, acho que existe, né, a preocupação, e eu vejo muito pela Michelle, quero até me conectar com ela depois, de quanto que a gente, na rotina do marketing, tem essa preocupação. E eu acho que passou a ser, né? A gente sabe que no passado, acho que tinha uma relação de marcas e consumo muito mais impositiva. Me consuma assim, né? E muito um jeito quadrado de sempre fazer as coisas. Eu acho maravilhoso esse momento que a gente está vivendo agora, de conseguir trazer do consumidor para a marca, sabe? Então, essa inversão da lógica, eu acho que foi super fundamental, né, para que a gente conseguisse se aproximar de fato dos consumidores e quase ser uma pessoa, né, falando com ele, porque é isso, assim, quando a Mi fala de Primor, é quase uma pessoa falando com a Dona Maria. Então, quando o Beats está falando ali sobre como é Campina Grande, é quase uma pessoa explicando, olha aqui Campina Grande como funciona. Então, acho que tem muito disso em data comemorativa, né? Pensando dessa estratégia de como a gente pode co-criar e também fazer a marca ser visível. Thaís, vamos sim se conectar, que eu acho que a gente vai ter muitos ganhos aí, viu? Muitos aprendizados. Vai ser muito bom. Bom, de fato, o São João, né, ele é a festa ideal aí para traduzir o conceito
histórias primorosas, né, o conceito da nossa marca. Eu acho que a gente conseguiu casar muito bem, né, histórias primorosas e São João. O conceito Histórias Primorosas, ele dá muita quilometragem pra gente, né, ele dá bastante caldo pra gente abordar muitos temas, né, muitos assuntos, e o São João também permite isso, né. O São João é a festa ideal para traduzir esse conceito e interagir com o nosso público, né, seja pela variedade gastronômica, né, como eu já falei, né, são diversos pratos, né, que se prepara com primor e, sobretudo, no São João, seja sobre, né, os sabores que essa festa tem, seja pelas histórias de quem faz o São João acontecer, enfim, a gente consegue ter uma abordagem muito ampla, né, com o conceito de Histórias Primorosas. Como eu falei, né, a Primor, ela tem como objetivo, como propósito, manter viva as tradições das festas de São João. Né, então a gente faz parte aí do circuito de comidas gigantes de Caruaru, sendo a margarina, né, oficial do maior pé de moleque do mundo aí da Dona Maria, do maior cuscuz gigante, que é do seu Augusto, do bolo de rolo gigante da Dona Alda. Né, a gente patrocina esses 3 circuitos de comidas gigantes, que são 3 figuras emblemáticas na cidade de Caruaru, né, são a Dona Alda e a Dona Maria, ela até se intitulam como as primorosas, você vê como tem uma conexão muito forte com a marca, né. Esse ano também a gente levou, né, o caminhão gigante com a margarina gigante para comemorar, né, o Comidas Gigantes. Então essa também foi uma outra ativação diferente que a gente fez para esse ano e para deixar essa festa ainda mais saborosa e também mais bonita, porque o caminhão ele fica aceso à noite e toca o jingle da marca Primor, né, que é uma música que a Solange Almeida fez pra gente há algum tempo, que Ela é Primorosa, então a gente sai tocando aí pelas ruas de Caruaru, né. A gente também patrocinou o casamento coletivo, onde a gente fez aí a cerimônia de 100 casais lá em Campina Grande, né, já passaram aí 2.500 casais que passaram pelo casamento coletivo, na Paraíba, né? Então a gente conta também as histórias primorosas desses casais que passaram por lá. E esse ano, né, para a gente se conectar ainda mais com os consumidores, a gente também lançou a embalagem comemorativa de São João, que também, através de pesquisa, a gente viu que a gente podia trazer um pouco mais de cor, um pouco mais de elementos. Então a gente pegou elementos, né, signos ali da festa de São João, então a fogueira, a bandeirinha, instrumentos musicais, né, outros elementos, ícones também voltados da culinária. Então a gente colocou isso na embalagem, né, a gente colocou mais cor também para essa embalagem, né, e pô, já que a Margarina Primor é a marca que está lá presente no dia a dia, na mesa do consumidor nordestino, ela tem que estar vestida a caráter também, né, então a gente fez também essa embalagem comemorativa, trazendo mais cor e mais graça para esse clima festivo. Bom, e assim vai, a gente vai aí cada vez mais criando momentos e histórias inesquecíveis, né, para a marca, né, preservando essas tradições e mantendo viva toda essa fogueira, né, do São João. Eu acho que a cada São João que passa, cada São João que a gente vai lá e tá lá perto, né, das festas acontecendo, das ativações acontecendo, você se comunicando cada vez mais com o teu consumidor, você vai criando mais ideias, né, para o próximo ano. E com isso você vai estabelecendo ainda mais essas histórias com a marca. Muito bom, meninas, vendo vocês aí compartilhando aí sobre todas as ativações e como é que elas conseguem estar nessa posição, né, como diretora de marketing aí de grandes marcas nacionais. A Thaís, né, passou aí por outras grandes marcas, né, como a Riachuelo, a Avon, quem disse Berenice. Então, assim, vocês têm essa experiência. A Michelle já está há quase 10 anos aí na Seara. Queria que vocês contassem um pouco sobre isso, de estar nessa posição, no comando desse time. Acredito que por trás aí tem um grande time aí trabalhando, pensando na marca, pensando em ativações, pensando em campanhas. E eu queria que vocês compartilhassem, já que os nossos ouvintes, a grande maioria são profissionais do mercado, e que vocês dessem uma dica aí de como estar nessa posição, como ter esse olhar amplo, né? Porque a Michelle aí e a Thaís vieram citando cidades, ativações em cidades, como é que vocês fazem para ter essa visão ampla, né, da atuação da marca e poder estar atuando aí com cada vez mais excelência. Eu queria que a Thaís começasse falando aí como é ser diretora de marketing da Beats. É emocionante. Eu falo que é com muita emoção.
Porque, assim, eu passei por várias organizações, né? E ativações do segmento de beleza são muito distintas de ativações que você faz quando você é uma marca de bebida alcoólica, né? E acho que existem várias preocupações que a gente sempre se preocupa nos recortes específicos. Então, eu confesso que quando eu cheguei, eu fiquei, cara, isso é muito grandioso, a gente pode fazer muita coisa grande. Assim, essa marca tem poder de falar muito forte com o nosso consumidor, assim, a gente tem um Instagram com mais seguidores de bebida, assim, o Instagram de bebida alcoólica com mais seguidores, então, assim, cara, isso é muito grandioso, né? E como que a gente se conecta com tudo isso e como é que a gente se atualiza e tudo mais e vive essa experiência? Então, hoje a gente tem algumas agências, né, que suportam a gente tem o nosso time, mas a gente também tem algumas agências, e aí a gente tem uma agência que só faz social e uma que faz marca, e a gente tem uma agência que nos apoia em cultura e influência, então isso é super importante para a gente, e a gente também tem um suporte ali de agências quando a gente fala do tema de diversidade especificamente, mas no recorte trans, tá? Porque aí a gente tem um trabalho especificamente que chama Palco Beats, que a gente pode comentar depois, mas ele tem um recorte específico para visibilidade trans, então nesse sentido a gente também tem uma agência de diversidade que nos apoia, né, que são de pessoas trans, então a gente consegue ali cumprir todo esse papel. Mas eu acho que, assim, quando eu cheguei, então tem muito disso de a vivência do dia a dia da marca, mas como é que a gente pode também unir tudo que está acontecendo. Então, a gente tem muitas reuniões com todos os parceiros, porque no final do dia, a gente não enxerga, tipo, eles são as agências, é todo mundo do time de Beats. Então, eu falo muito disso, assim, eu sei que você tem um outro CNPJ, mas está todo mundo aqui no mesmo propósito. Então, acho que nesse lugar, a gente consegue trazer todos os parceiros para dentro da sala, e a gente tem muitas reuniões, quase que semanais, com todos os parceiros, para a gente avaliar tudo que está acontecendo e tudo que a gente pode estabelecer de conversa, que tem sido importante, ou que não é para a gente falar mais, que não faz mais sentido. Então, acho que a gente fica muito atualizado nesse sentido. E a gente nasceu digital, né? Então, a gente fala que a gente nasceu digital e nasceu livre. Então, acho que é uma marca que, no final do dia, tem muito essa preocupação de ouvir os nossos consumidores. A gente fala que o fandom de Beats, ele é um fandom muito fiel. Então, no final do dia, ele interage muito com a gente. Então, a gente quer muito ouvi-lo. A gente também tem como embaixadora a Anitta. Então, a gente também se recorta um pouco lá para entender, né, como que está sendo falada e quando ela faz ativação, quando ela faz um post. Então, a gente tem todo esse aparato de toda essa estrutura para conseguir capturar tudo que está acontecendo na sociedade e tudo que aquilo também que a gente pode conectar com o negócio, né? Porque eu acho que é importante também a gente fazer os movimentos, mas conseguir, em muitos casos, conectar com os objetivos de negócio, conectar com os objetivos da companhia. Então, acho que tem muito desse olhar do todo, né? E aí, juntando todos esses times, né, para fazer acontecer e como uma frente só, né, que é a frente de Beats. Nossa, eu estou na mesma pegada da Thaís, acho que cada dia é um dia, né? É um dia diferente, é um dia emocionante, é de fato muita emoção mesmo, é muita coisa para se olhar, muita coisa para ficar atento, é muita coisa para conectar. A gente, né, dentro da Seara e da divisão de negócios que eu atuo, a gente tem muita marca distinta, né, no portfólio, né, com territórios próprios de comunicação, com maturidades diferentes, né, entre as marcas. Cada marca tem um papel estratégico, e o time tem que estar muito atento às estratégias regionais. E estratégias que valorizem, né, de fato, aí as características locais, né, sempre com muito respeito, né, ao momento que a marca vive, né, a diversidade, né, com respeito às ações que sejam inclusivas, né, e eu acho que o mais importante aqui, né, como o nosso dia a dia é muito cheio de tarefa, muito cheio de coisas para aprovar, para endereçar, o time tem que saber direcionar bem os parceiros. A gente tem o nosso time interno também, mas a gente também tem conectado vários outros parceiros que estão na ponta, escutando, né, executando os projetos. Então a gente tem que saber direcionar muito bem esses parceiros e as agências que estão ali com a gente, né, as agências de cada marca. E comunicação é um ponto aqui que não pode falhar, né? A gente tem que sempre alinhar as expectativas,
né, sempre falar do óbvio, né, o óbvio tem que ser dito a todo momento, né, porque comunicação realmente é um negócio que, falhando, né, a tua execução vai ser ruim, né, e a gente sempre pensar no próximo passo. Mas eu acho que, como a gente tem parceiros muito bons trabalhando com a gente, né, desde a nossa agência de comunicação, né, a agência de execução, os nossos produtores, né, a nossa assessoria de imprensa, a gente ouve muito, né, são eles que estão na ponta, então a gente ouve muito o que eles têm para falar, a gente escuta também muito o consumidor, a gente faz muita pesquisa, a gente está toda hora escutando, né, ouvindo o que o consumidor tem para falar, e dali saem muitos insights, né, dali sai muita coisa produtiva, muita coisa importante para a gente executar ali, né, no nosso plano de ação, né, na nossa execução aí do próximo passo da marca. Então, tanto a Beats como a Primor tem uma rede social bem ativa, como a Thaís até citou, né? É a rede social de bebida alcoólica mais seguida. Eu queria que vocês contassem um pouco aí como vocês estão mantendo sempre ativas essas redes, produzindo conteúdos, tanto é que eu citei ao longo do episódio, né? Que existiram estratégias voltadas especificamente para as redes sociais. Eu queria que vocês citassem um pouco sobre isso, falando como é que vocês estão sempre aí movimentando e trazendo novas estratégias para essas redes. Eu queria que a Thaís começasse falando sobre Beats. Bom, a rede social de Beats é o que eu falo, né? É um recorte muito especial pra gente. A gente tem muito cuidado ali com ela. Então, convido todo mundo a seguir Beats Oficial aí no Instagram e todos os outros canais, Twitter. A gente acabou de entrar também no TikTok. Então, né, é super importante que vocês nos sigam também para ver isso na prática. Mas, no dia a dia da marca, o que mais acontece é a gente realmente ter um calendário, né? Então, a gente normalmente tem um calendário macro das ações, mas, obviamente, como eu comentei, como a gente tem muito esse contato com os parceiros e tudo que está acontecendo, a gente vai, né, mudando conforme o tempo vai passando. Então, acho que é um processo muito vivo, e até porque a gente vai escutando também a nossa audiência, né? Então, acho que tem uma preocupação muito grande com a audiência. Mas, a partir daí também, a gente tem algumas editorias, né? Então, a gente tem umas editorias que podem nortear os caminhos que a gente vai seguir dentro das redes sociais. E a gente fez essas editorias com muito carinho, pensando, né, no que é a marca, no que é o consumidor, no que ele está interessado, mas no que a gente também está interessado em comunicar, quais são os conteúdos que a gente vai falar mais de marca, quais são os conteúdos que é um papo mais sério, quais são os conteúdos que são mais sobre moderação. Então, acho que o que norteia muito o nosso planejamento é o calendário macro, é as editorias, né? Então, são as editorias que a gente constrói ali, mas muito subsídio vem desse dia a dia do processo vivo de ouvir os nossos consumidores e eles interagirem com a gente também, porque eu acho que a gente sabe como o mundo está super online, acho que a gente ficou super online depois da pandemia, então eu acho que as pessoas estão dando até muito subsídio para a gente, né? De como é que as marcas podem se direcionar e como elas querem falar com as marcas e tudo mais. Então, assim, isso já era uma preocupação, mas assim, é uma super ultra preocupação, é a prioridade número 1 mesmo da marca, de também trazer um pouco desse DNA do que está acontecendo, daquilo que é vivo, assim. Eu também convido todo mundo a entrar nas páginas, né, da Primor, @Primor. Lá vocês vão ver todas as nossas histórias primorosas, né, que cada um desses consumidores tem com a marca. Você vai ouvir, vai ver, né, sobre a história da Dona Alda, da Dona Maria, do seu Augusto, né, que faz o maior cuscuz. Vocês vão ver também o Braulio Bessa lá com as poesias que ele construiu pra gente aí durante o São João, que ficou a coisa mais linda, né, tá sendo lindo. Além, né, do São João, que é um grande território aí de comunicação da marca, né, um grande momento de comunicação da marca, a Primor também tem outros conteúdos, né, que a gente entrou no comecinho do ano voltado para a Paixão de Cristo, né. A Páscoa também é outro momento que a marca Primor está bem envolvida, né. Então, como ela patrocinou a Paixão de Cristo, que fica lá em Nova Jerusalém, no interior, né, do Pernambuco, a gente também entrou com alguns conteúdos falando um pouquinho sobre a Páscoa, né, e como que é o momento, né, como que é a Páscoa para a consumidora nordestina, e também tem outras coisas que estão por vir, né, como o Círio de Nazaré, né, que a gente também é um outro momento que a marca patrocina lá no Pará, então vão ter outros conteúdos voltados para o Círio de Nazaré e todas as histórias primorosas que a gente consegue conectar, né, para cada um desses grandes momentos da marca.
Muito bom, meninas. E para finalizar o nosso meu, eu costumo sempre publicar dicas de livros, filmes e séries. E não precisa ser necessariamente voltada para o mundo profissional, mas eu queria que vocês deixassem uma dica para os nossos ouvintes, algo que vale a pena compartilhar aqui com a gente. Acho que a Thaís pode começar. Falando de livros, né? Eu gosto muito de ler livros de biografia, porque eu gosto muito desse lugar das pessoas falando da trajetória delas. Então, em especial, eu estou lendo o livro agora da Viola Davis, que chama Em Busca de Mim, porque ela fala muito de um processo de autoconhecimento e de como também, acho que tem um processo de decisão de transformação na trajetória dela. Então, acho que isso me conecta muito, né, com tudo, porque eu acho que traz uma questão até de autoconhecimento, de me entender quanto pessoa, de como posso ser uma melhor líder, uma melhor mulher, uma melhor esposa, uma melhor em todos os sentidos, né? E entender o processo de transformação que a gente vive, porque a gente está num mundo super dinâmico, né? E com muitas interferências ao tempo inteiro. Então, acho que é importante também você ter um momento para se conectar com você, sabe? Quando tudo está em silêncio, o que sobra é você. E como é que você lida com você, sabe? Então, acho que tem um pouco disso. Então, em livros, eu gosto muito de ir para essa vertente, né? Em séries, eu confesso que eu gosto muito de muitas coisas, assim, bobinhas, gente. Assim, eu gosto muito de ver coisas muito aleatórias mesmo. Então, assim, até para falar, eu estava assistindo recentemente, assim, Casamento às Cegas, assim, porque eu sei, pode parecer uma questão sei lá, de futilidade, dependendo de como a gente vê. Mas eu acho que as pessoas estão falando na rede social, eu quero entender, eu fico curiosa, então eu tenho muito essa questão da curiosidade. O que as pessoas estão falando disso? Então, qual é o comportamento que as pessoas estão olhando por esse prisma? Que recorte que elas estão fazendo? Então, né, a minha mais recente, assim, eu posso dizer que foi muito nesse recorte do descompressão também. Então, e muito de entender também do assunto que as pessoas estão falando na rede social. E uma outra coisa também, quando eu falo de podcast, essas coisas, eu gosto muito do Mano Brown, né? Então, acho que é muito legal, principalmente falando do meu recorte enquanto mulher negra, e eu acho que é muito importante eu me retroalimentar de pessoas que tangibilizam muito esse recorte e se empoderam, porque quando a gente fala da questão racial, é uma questão muito institucional, né? Então, e muito, né, dentro da nossa cultura enquanto sociedade. Então, como é que a gente também, né? Eu tenho um time super diverso, como é que eu me alimento e alimento o meu time para a gente sempre manter essa chama acesa e conseguir fazer a transformação? Porque a gente sabe que o processo de transformação, ele dói, sabe? Eu sempre fui a primeira em muitas coisas. E ser o primeiro dá muito medo, né, da gente errar, a gente nunca sabe. Eu vejo as mães, né, pelo primeiro filho, é uma questão de insegurança, eu vou conseguir, eu não vou conseguir. Então, ser o primeiro dói, é um processo que dói. Então, como é que eu posso aí ganhar esse arcabouço, né, de argumentação e de vivência para conseguir manter a chama acesa, tanto para mim quanto para o meu time? Então, em linhas gerais, é isso, assim. Eu falei, né, no começo que eu amo decoração, né, amo decoração, reforma, organização, mas tem um outro tema que eu gosto muito, né, eu curto muito conteúdos que falam sobre finanças. Eu sou até um pouco autodidata, né, quando se trata aí de finanças, eu não gosto que me ajudem, sabe, eu prefiro eu tentar a sorte, né, por enquanto tá dando certo. Então eu escuto muito, sigo alguns perfis. Tem 2 perfis que eu gosto muito no Instagram, que eu sigo eles já desde o começo, né, pelo menos uns 5, 6 anos, que é o Primo Rico e o Bruno Perini, e recentemente, né, acho que um ano e pouquinho, eles também têm podcasts, né, que eles soltam aí, eu acho que semanal, quinzenal, e que falam, né, além de finanças, também trazem temas como empreendedorismo, liderança, desenvolvimento pessoal, né, então tem muitos temas atuais que eles também trazem nesses podcasts, e também sempre trazem convidados muito interessantes, né, então isso é o que eu costumo consumir aí no tempo livre, e eu indico aí vocês. Chegamos ao fim dessa série de episódios sobre festa junina, e para dar um toque especial e trazer o sabor do Nordeste, a Cajina São Geraldo esteve presente como nossa parceira nessa série de episódios, inclusive o coordenador de marketing da marca esteve no episódio 54 do nosso Meucast. Então agradeço demais essa parceria e essa presença especial, que ela foi a convidada de todos esses episódios.
Meninas, muitíssimo obrigada pela participação aqui no nosso Meucast. Eu fico muito feliz como apresentadora. O nosso Meu fica muito feliz também de receber vocês. E eu convido vocês e quem está aí nos assistindo e nos ouvindo para seguir o nosso Meucast em todas as plataformas de áudio. Você também pode ver esse episódio no nosso canal no YouTube, então se inscreve aí no nosso Meio no YouTube também. Para saber mais assuntos sobre comunicação, marketing e negócios, também tem o nosso portal, que é o nossomeio.com.br. E não deixe de acompanhar o nosso Meucast. Você já sabe, toda quinta-feira, no seu, no meu, no nosso Meucast. Vamos aprender juntos? O meio é nosso. Fortaleça o nosso meio.